Esses diagnósticos de enfermagem, eles podem ser classificados em 4 tipos: os diagnósticos reais, os diagnósticos de risco, de promoção ou de síndrome. O primeiro, diagnóstico real, é aquele que vai estar relacionado com problemas reais que esse meu paciente já apresenta, né? Então, o foco vai ser sempre no problema desse paciente. Por exemplo, ele tem uma dor aguda, ele tem uma dor crônica. Todo diagnóstico tem alguns componentes. Os componentes dos diagnósticos reais incluem título, características definidoras e fatores relacionados. Dentro do título, a gente ainda tem uma definição e a gente tem que ver se essa definição é compatível com esse diagnóstico que eu estou pretendendo dar para esse meu paciente, tá? As características definidoras estão relacionadas aos sinais e sintomas que esse paciente apresenta, tá? E os fatores relacionados já estão relacionados à causa do problema, né? O porquê que está acontecendo isso no meu paciente. Como que a gente denomina isso, Pro? A gente sempre vai descrever as características definidoras como caracterizado por ou evidenciado por, e os fatores relacionados como relacionado a ou associado a. Observem aqui que nessa sentença eu estou fazendo uma frase única. Então, quando eu faço um diagnóstico de enfermagem, eu não vou separar ele em itens, título, características e fatores. Vai ser um texto inteiro, uma linha inteira completa. Por exemplo, se esse meu paciente chegou com um hemotórax, né, com um pneumotórax, e ele está apresentando uma dor aguda, como que eu poderia descrever isso? Observando sempre, embasado sempre no NANDA, não estou supondo nada, a gente tem que ter essa evidência. Então, seria uma dor aguda, por exemplo, caracterizada por uma alteração de apetite, que é um sinal e sintoma de dor, que está relacionada, ou seja, a causa disso é um agente biológico lesivo, ok? Já os diagnósticos de risco, eles vão estar relacionados a algo que o meu paciente pode vir a desenvolver. Então, ele apresenta um risco de desenvolver alguma coisa, certo? O foco, então, é nas vulnerabilidades, ok? Esse meu diagnóstico, ele também tem alguns componentes que também vão ser descritos como uma única frase, que é o título, junto com a sua definição, e os fatores de risco. Esses fatores de risco, eles podem ser de várias causas, né? Pode ser de ordem psicológica, pode ser de ordem fisiológica, alguma coisa no corpo dele que não está funcionando bem, ou ele está com algum problema psicológico, pode ser de ordem genética, tá? E como que eu vou descrever? Então, eu vou descrever o risco desse meu paciente e vou colocar relacionado a aquilo que é presente no livro de Nanda, né? Um risco de infecção relacionado a catéter vesical de demora, ok? Já os diagnósticos de promoção à saúde vão ser aqueles que vão estar relacionados a um desejo, a uma motivação desse paciente. Então, ele tem uma prontidão de colocar em prática uma mudança. Ele quer melhorar a condição de saúde dele. Então, o foco é nessa motivação, tá? Nessa prontidão do paciente. Ele também tem os componentes, que é o título, com a sua descrição do título. Professora, mas eu preciso colocar no meu diagnóstico de enfermagem a descrição do título? Não, tá? A gente coloca só o título, por exemplo, disposição para nutrição melhorada, tá? E as características definidoras, que vão ser esses sinais e sintomas para o meu paciente estar realmente querendo mudar. Como que a gente põe isso? As características definidoras, como a gente já viu nos diagnósticos reais, no diagnóstico real, a gente vai denominar de evidenciado por ou caracterizado por. Já um diagnóstico de síndrome, o que esse termo síndrome quer dizer, né? Ele quer dizer que existem vários diagnósticos de enfermagem
que vão ter uma conduta parecida. Então, é mais fácil nós tratarmos esse diagnóstico como uma síndrome. Então, é um grupo específico de diagnósticos que vão estar ocorrendo simultaneamente, que vão necessitar de umas intervenções que são similares, tá? Então, vai ser mais bem tratado se a gente olhar esse conjunto de diagnósticos e não eles de forma individual. Então, olha aqui, descreve um grupo de diagnósticos que necessitam de intervenções similares, tá? Quais são os componentes desse diagnóstico de síndrome? O título, que vai ter a sua definição, e as características definidoras, que são os sinais e os sintomas que ele apresenta, que a gente vai denominar sempre evidenciado por, caracterizado por. A gente ainda vai ver nesse novo NANDA que incluíram 2 itens que são uma novidade, que é a população em risco e as condições associadas. Esses 2 itens, eles não vão estar escritos como componentes do meu diagnóstico, mas eles vão me auxiliar na tomada de decisão, ok? Geralmente, esses itens, eles são coletados durante a avaliação, ou seja, quando eu estou levantando meus dados, eu já consigo observar, por exemplo, a faixa etária, uma população de risco, crianças, se eu tenho uma condição associada, se ele tem uma patologia, um diagnóstico médico, ok? A gente vai estar observando. Ele só veio, esses itens, esses novos componentes, para auxiliar o enfermeiro nessa tomada de decisão. Aqui, a Pro colocou um resumo, então, tá? Dos termos chaves, tá? O termo, que é o diagnóstico, característica definidora, fator relacionado, fator de risco, população de risco e condição associada, e o que é essa descrição desse termo, ok? Aí a gente tem alguns problemas que são relacionados a diagnosticar, fazer esses diagnósticos de enfermagem. Pode ser tanto problemas relacionados à coleta, como falta de habilidade. Vocês vão ver que vocês vão ter maior afinidade à medida que vocês praticam. Quanto mais estudo de caso vocês realizarem, mais prática vocês vão ter, tá? Quando tem poucos dados, quando não faz um bom levantamento, a primeira etapa é falha. A gente ainda tem interpretações errôneas, problemas relacionados às interpretações, quando não consideram alguns achados que são conflitantes ou usa dados que não são confiáveis, tá? A gente ainda tem os erros relacionados ao erro de agrupamento, ou seja, eu estou agrupando, mas o meu conjunto de dados é insuficiente. E ainda quando eu seleciono, rótulos errados, de forma incorreta, evidências de que outro diagnóstico de enfermagem seria mais provável, Quando tem essa falha em buscar essa orientação para achar o melhor diagnóstico de enfermagem para o problema de enfermagem que o meu paciente apresenta, ok? Pessoal, essa era a parte teórica. Se vocês ficaram com dúvidas, anotem, utilizem o fórum, utilizem a sala de café, utilizem o e-mail para estar entrando em contato com a Pro, tá? Aqui é o e-mail da professora. Muito obrigada pela atenção de vocês.